Boa noite, gente. Boa noite. Nós estamos aqui já há um bom tempo, e há um bom tempo eu tenho ouvido vocês me cumprimentarem dessa forma, né? Boa noite, pastor Marcelo. Eu fico muito feliz de receber esse carinho de vocês e de poder todas as noites estar aqui junto com vocês, meus irmãos, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Eu já estou aqui há 2 semanas, todas as noites, né? Desde a programação que fizemos aqui da Semana Santa. Encerramos a Semana Santa no domingo passado, no domingo de Páscoa. Tivemos uma programação muito bonita. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje estiveram também no domingo último. E além de refletirmos sobre o significado da Páscoa, principalmente da Páscoa cristã, nós praticamos aqui de verdade aquilo que é, de acordo com a Bíblia, a verdadeira celebração da morte de Jesus, que não é a comemoração à data de um dia, mas que é a cerimônia do batismo. E nós presenciamos aqui uma cerimônia de batismo muito bonita, e eu fico muito feliz porque aqui nós vimos pessoas decidindo também para receber o batismo em breve. Eu, como disse semana passada, falo hoje. Espero que logo eu encontre vocês aqui que vieram na frente, receber aquela oração e que manifestaram o desejo de receber o batismo. Espero encontrar vocês ali, atrás dessa tela, tá? Aqui atrás da tela tem muito batismo, né? Eu espero encontrar vocês aqui e festejar juntamente com toda a igreja a entrega da vida de vocês nos braços de Jesus. Durante essa última semana, nós iniciamos uma segunda etapa de estudos aqui na igreja. Foi o estudo do livro do Apocalipse. E na segunda-feira iniciamos o Apocalipse. E de segunda-feira até hoje, com exceção de ontem, apenas ontem que nós não tivemos aqui a nossa reunião à noite. Mas durante todos os dias estivemos aqui analisando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, parte por parte, e é um estudo do texto do Apocalipse. Nós temos várias formas de estudar o livro, por temas, mensagens, por alguns blocos assim, que a gente consegue dividir de mensagens. Mas estamos analisando o texto do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. E tem sido uma surpresa para a gente, né? Tem sido muito bom, porque a gente tem aprendido mais coisas que nós não julgávamos que estavam na Bíblia, nós estamos descobrindo. Algumas ideias que nós tínhamos já, e já tínhamos até mesmo por tradição, por costume, né? Ou que a gente já tinha ouvido outros falarem. Algumas ideias estão sendo desconstruídas aqui, quando nós estamos estudando, né? Algumas coisas estão sendo modificadas, e a gente tem visto o Espírito Santo, nós temos visto e sentido o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento para compreender a palavra. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje não têm a possibilidade de vir durante a semana. Eu sei que isso é complicado, isso é ruim, porque domingo é quando a gente tem aqui a maior parte dos irmãos reunidos. E para algumas pessoas hoje, pode ser que algumas palavras ou termos ou algumas coisas que eu vou falar pode já a princípio parecer meio assim desconectado, né, do geral. Mas não é nada, você vai entrar no clima daqui a pouquinho, vai pegar o ritmo também, tá? Nosso bonde é diferente. Quem pega o bonde andando pode sentar na janelinha, sem problema nenhum, tá bom? Você pode sentar e aproveitar bem o passeio, tá? Mas eu lembro vocês que amanhã nós estaremos aqui dando sequência ao nosso estudo do Apocalipse, que vai ser obviamente a sequência do estudo de hoje. Os temas estão se entrelaçando, né? O tema de hoje vai ter início, mas ele não vai terminar hoje. Nós vamos encerrar amanhã. Nós na última sexta-feira à noite estivemos aqui estudando os 7 selos do Apocalipse, né? E foi um estudo até um pouco longo, porque alguns temas polêmicos e interessantes do livro do Apocalipse se concentram no capítulo 6 e no capítulo 7, né? Os 144 mil, as almas debaixo do altar, né? E alguns elementos históricos interessantes. Nós vimos tudo de uma vez só na sexta-feira. Então o nosso estudo aqui foi um pouquinho longo assim, porque nós tínhamos que analisar, compreender e não deixar nenhuma dúvida a respeito desses assuntos. Então sexta-feira foi um dia muito especial aqui. Alguns até pediram para a gente repetisse de sexta-feira hoje, né? É verdade, infelizmente fica uma próxima, tá bom? E por falar em próxima, eu tinha dito para vocês que numa outra ocasião futura nós iríamos estudar as 7 cartas da igreja do Apocalipse,
mas não simplesmente do ponto de vista profético. Nós iríamos estudar as 7 cartas do ponto de vista das mensagens espirituais que aquelas igrejas do passado trazem para a gente hoje, para nós como cristãos, para nós como povo de Deus, as aplicações diretas da história das igrejas para a nossa vida. E isso a gente vai fazer no próximo semestre, tá bom? No finalzinho desse ano, aqui no próximo semestre, nós vamos estudar aqui as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, de uma outra forma. Cada noite aqui nós vamos estudar uma igreja só, para a gente conseguir aprofundar mais e mais a nossa compreensão, tá? Aqui a gente está dando uma olhada geral, assim, nos termos do Apocalipse, e essa olhada geral já está sendo bastante coisa, né? O Apocalipse tem muitos e muitos coisas, tá? Antes de eu abrir a Bíblia aqui, e eu tenho até que olhar bem um pouco de livro, eu trouxe muito livro para mostrar para vocês também. Mas antes de abrir a Bíblia, eu queria perguntar: há por acaso, porventura, alguém que está vindo hoje aqui na igreja pela primeira vez? Ainda não veio, nunca tinha vindo aqui. A irmã vem hoje pela primeira vez e vai dar um presente para a senhora. Não sei se a senhora tem aqui. A senhora tem esse livro? Não tem? Então eu quero dar esse presente para a senhora. Tá? Deus te abençoe bastante. A gente fica muito feliz com a senhora hoje. Bom? Muito feliz. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Arlindo. Deus abençoe bastante você, viu, Marlene? E a gente espera, e eu falo isso em nome de toda a igreja, né? Que não seja a única vez, né? Venha mais vezes. Alguém mais também aqui? Ah, minha senhora, ele te cumprimentei entrando aqui, né? É mesmo. É mesmo. A senhora também já tem esse livro? Não, né? Então agora tem. Esse livro aqui é um livro especial que fala a respeito dos últimos acontecimentos. É um livro que fala sobre os dias que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que vocês, a Marli e a irmã Lourdes, a irmã Marli e a Lourdes, vocês têm muito sorte desse livro. Viu? Deus te abençoe também. O que eu falei para a Marli estava para tá? Hoje foi só o primeiro. Tipo isso, Deus quiser. Né? E digamos todos juntos, amém. Amém. É isso mesmo, gente. Deus abençoe a todos vocês. E as demais pessoas que vieram, que não são membros aqui dessa igreja, eu cumprimento todos vocês em nome de Jesus. E nós somos todos uma grande família. Sendo membros ao nome dessa igreja, nós somos todos filhos do nosso Pai Celeste, somos todos irmãos aqui. E eu fico muito contente de receber vocês aqui na casa do nosso Pai. Então, você que não é membro aqui, é convidado para voltar até amanhã. Você que é membro aqui também está convidado para voltar até amanhã, para a gente continuar estudando a palavra do Senhor. Bom? Gente amada, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. O tema nosso nessa noite é... Vocês estão vendo aí escrito? Quantas advertências não basta. E eu quero fazer um brinde, né? Especialmente aqui a Luz e a Maria. Mas para todos que vieram aqui nessa noite, um brinde aqui. Eu já vou beber, porque esse segundo pregador velho, ele pode falar umas 2 horas seguidas, assim, não tem problema. Você já se viu na situação de perceber uma pessoa que vocês amam muito, uma pessoa muito amada, tomando decisões erradas, e você tentar aconselhar, tentar conversar, tentar mostrar o erro que ela está cometendo, e a pessoa não te dá ouvidos, não demonstrar humildade, não manifestar interesse em seguir seus conselhos? Você já se viu numa situação assim? Não dá uma angústia de você ver uma pessoa que você ama muito. Você olha aquela pessoa e vê que o caminho que ela está trilhando vai levá-la à tristeza, à infelicidade, à amargura, à decepção. E mesmo assim, ela arrogantemente se levanta contra você e às vezes até te maltrata, como se você fosse inimiga dela, por estar tentando abrir os olhos dela por ela que ela está cometendo. Já se viu numa situação assim? Quem já se viu numa situação assim? Não precisa contar a história, não. Olha, a maioria de vocês, né? E a vida, vezes por outras, nos coloca em situações assim. Eu já vivi isso muitas vezes. Não somente com a igreja, porque como eu lido com pessoas, muitas vezes eu aconselho muitos de vocês aqui, de outras igrejas também. E às vezes eu vejo pessoas que estão ali decidindo para a vida delas aquilo que vai trazer felicidade. E quando há uma abertura, porque muita gente me procura
para ser aconselhada, mas na verdade não quer conselho. Às vezes elas querem cúmplice, não querem alguém que aconselhe. Ela começa a colocar a situação, queria ver no pastor alguém que ia chegar para ele e falar assim: olha, vai fundo, é isso aí, pode ir lá, né? Cai de cabeça na ponta da espada, vou falar para alguém. E quando você fala: não, peraí, cuidado, não é por aí, vai diferente, pensa bem, olha para o outro lado. A pessoa às vezes te toma assim como um opositor, como alguém que está se levantando contra ela. Você percebe que você se opõe, que você não tem. Porque uma pessoa que vê alguém fazendo uma coisa errada e se omite no silêncio, sabendo que aquele caminho vai trazer infelicidade, é uma pessoa que não tem o mínimo apreço ou o mínimo respeito por aquela pessoa que está caminhando para aquele caminho. E isso, como pastor, eu já vi muitas vezes lidando com as pessoas na igreja. Mas também já vivi isso em família, já vivi isso com amigos, de você falar, mostrar, e a pessoa vai, você fala: não vai, ela vai, briga com você, te ofende, ela vai, se arrebenta. E eu não tenho prazer nenhum em chegar para a pessoa depois e falar: eu te disse. Tem gente que tem, né? Esse prazer mórbido, né? Tá vendo? Eu não tenho prazer em fazer isso. Mas muitas vezes é isso que acontece, né? Olha, eu te falei. E eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da sabedoria. Mas muitas vezes, quando a gente está de fora de uma situação, a gente consegue enxergar com mais clareza, porque uma pessoa está dentro das coisas. É assim? Você já viveu isso, você sabe bem como é que é angustiante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus, a maioria das vezes na nossa vida, passa por situação semelhante. Deus conhece o fim desde o começo, Deus sabe todas as coisas, Deus contempla toda a história, e Deus conhece todas as ligações, todas as decisões, Deus conhece todos os caminhos, todas as escolhas. Deus sabe do fim da nossa vida muito antes do nosso nascimento. Deus nunca é pego de surpresa por nada que você faz. Algumas vezes a gente peca, ou a gente decide coisas que nós não deveríamos decidir, nós agimos de forma que nós não deveríamos agir, e a gente pensa assim: eu decepcionei Deus. Claro, Deus não fica feliz com aquilo que a gente faz de errado. Mas Deus nunca pega de surpresa por um desvio seu, por um pecado seu, por uma queda sua. Por isso que, da mesma forma como o coração dele se entristece, o coração dele também se enche de ternura por aquele que cai. Por isso, da mesma forma como o coração dele fica pesaroso quando vê um filho dele seguindo para a destruição, da mesma forma o coração dele é cheio de perdão, para receber de volta aquele que se arrepende. Porque Deus nunca é pego de surpresa, meus irmãos. Deus sabe. Eu sou um ser humano falho, finito, tenho meus defeitos, inúmeros defeitos, e sou completamente indigno. Eu sou assim. Se tiver diante de mim alguém confessando os pecados mais absurdos, as ações mais bizarras, as coisas mais assim insólitas, eu vou conseguir entender e não vou me escandalizar. Embora eu não aceite, embora eu possa achar assim, um exagero a pessoa agir como agiu, fazendo isso, mas eu sei que o ser humano é capaz de todas as coisas. Estou vendo vocês aqui sentadinhos, vivendo, Bíblia na mão, aqui na igreja, todo mundo cantando bonito, louvando Jesus. Mas eu sei que o ser humano é capaz de fazer. Qualquer um que pode escutar e fazer as coisas mais absurdas. Muita gente boa, por exemplo, foi infiel no casamento, maridos que traem esposas que foram infiéis, não queriam a princípio ser infiéis. Escorregaram aí por alguma coisa, aí vai, né? Toda uma trajetória, vai levando. Mas é difícil você ver uma pessoa que comete um erro, um pecado, uma ofensa, uma coisa muito grande. Quando uma pessoa não é, né, daquele feitio, quando alguém vive uma vida assim normal, como a gente costuma rotular, é difícil você ver alguém que é normal, por assim dizer, que faz uma coisa assim que choca uma comunidade. É difícil você imaginar aquela pessoa premeditando ou querendo desde o início realizar aquilo. Muitas vezes acontece porque ela desequilibrou, perdeu a cabeça, uma série de fatos ruins vieram acumulando uma energia psíquica realmente pesada que foi descarregada de uma forma impensável. Muitas vezes acontece isso com gente boa. É por isso que a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide que não cai.
Porque as pessoas caem, nós caímos. E se eu sou um ser humano falho, sei olhar para alguém que caiu com misericórdia, consigo até entender, não justificar, mas consigo até entender muitas vezes como que alguns processos de queda, de pecado, de destruição vão se formando e vão conduzindo pessoas à lona, à bancarrota, como a gente fala. Agora imagina Deus, que nunca é pego de surpresa, que entende tudo antes daquilo começar a acontecer na história. Deus sabe tudo. Quando você peca, Deus fica assim, ai, por que tu fez aquilo? Deus não levanta do trono e rasga o manto divino dele de raiva. Deus sabe. Ele não aceita, mas ele sabe. É por isso que os olhos dele estão aqui sobre todos e já conhece o fim de todos vocês. Só que o fato de Deus conhecer o fim não significa que Ele é responsável pelo fim que cada um vai ter. Uma coisa é você saber, outra coisa é você ser o responsável. Cada um de vocês aqui vão tomar decisões. Hoje você já tomou uma decisão boa. Não sei como é que foi o seu dia. Não sei se o seu dia todo foi um domingo gostoso, ou se você viveu algumas coisas ruins durante o dia de hoje. Mas uma decisão boa você tomou, que é você estar aqui hoje nesse lugar. E eu tenho certeza que essa foi uma das melhores, se não a melhor decisão que você tomou hoje no seu dia. Que você escolheu encerrar o dia na presença do Senhor, louvando a Deus e ouvindo a palavra. Só que a nossa vida é feita de decisões. Hoje você decidiu por Deus. Amanhã você vai ter um leque de oportunidades de decisões a fazer. Se você decidir por Jesus e por Deus, o seu dia vai ser bom. E você vai ter força de Deus para na terça-feira tomar decisões que igualmente sejam boas. E assim por diante. Mas se amanhã você não decidir por Jesus, você já não vai dormir bem. Se na terça-feira você já teve uma segunda boa, tomar decisões erradas, serão grandes as chances de a quarta também te levar para o caminho ruim da vitória. E assim por diante. O problema é que nós não pensamos nisso, que as nossas decisões vão nos conduzindo a outras decisões, e vão nos conduzindo a outras, e quando você vê, a vida já foi. E a gente culpa Deus, né? Por que Deus? Cada dia é limpo, cada dia é uma página em branco para você escrever a história. Se você buscar a orientação de Deus, Ele vai te mostrar qual o melhor texto a ser escrito nessas páginas que Ele te consegue. Se você quiser escrever sozinho, você pode acertar como você for. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou falando do Apocalipse. O que eu estou falando aqui é o Apocalipse, sabe disso? Porque o Apocalipse mostra a história que a humanidade escreveu. E o Apocalipse relata essa história antes dela ser escrita. Porque Deus já sabe o final antes dele acontecer como o começo. E o fato de Deus revelar para nós tudo aquilo que já aconteceria, não quer dizer que foi Ele que privou os seres humanos da capacidade de decidir, e não quer dizer que foi Ele que fez com que aquilo acontecesse. Simplesmente mostra o poder, a onisciência dele, de contar para a gente antes do final. Mesmo não sendo Ele o responsável. Ontem fez 100 anos que o Titanic afundou, né? Você viu a reportagem, a televisão falando, Titanic 3D foi lançado agora, e uma série de coisas, né? Todo mundo viu aí, Titanic né? E a história do Titanic, ela traz muitas histórias e lições para a gente. Mas uma coisa assim que eu uso agora como exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vocês já assistiram o filme do Titanic? Vocês sabem que o Leonardo DiCaprio morre no final. Eu não sabia disso. Sabia mesmo que acabei com a graça que o Titanic fez inteiro. Não, né? Aí eles sabem. Você colocou ele lá no navio, foi você que fez ele afundar, você que fez ele congelar, segurando a mão da Kate Winslet, né? Jack, a Rose. Se você nunca tivesse assistido o filme, e agora, para quem não assistiu, não sei se alguém nunca viu o filme, sim, ele é até a graça. Ele é graça no filme. Me perdoe. Né? Mas para quem nunca assistiu, eu já assisti. Então eu falo que no final. Agora, eu fui culpado de matar o Leonardo DiCaprio no final do filme, mas eu sei a história.
Deus, da mesma forma, sabe a história. Se você deixar Deus construir e escrever a tua história também, Ele vai criar a tua história e Ele vai ser o autor junto com você da sua história. Do contrário, Ele sabe também qual é o final de uma história que é escrita sem a presença dele. E o livro do Apocalipse nos adverte. A gente viu aqui a história da igreja sendo contada pelas 7 cartas, né? As 7 cartas, que mostra a história do cristianismo desde seu início até o seu final. E mostra que a igreja que começou fiel, começou firme, seguindo os caminhos de Jesus, ela foi descendo, caiu numa apostasia terrível, tentou se levantar, entrar no jeito, e agora vai viver uma fase morna, apática. Vai ser assim por tudo. Aí a gente viu os 7 selos, que mostra a mesma história da igreja, mas a igreja sendo vista do ponto de vista político, né, das perseguições, dos arranjos entre igreja e Estado, uma série de coisas. Nós vemos isso também. Quando a gente sabe que o caminho certo deveria de ser seguido, e quando a gente conscientemente não segue esse caminho certo e vai para o caminho errado, nós estamos aqui nos sujeitando às consequências ruins que o caminho errado vai fazer. Concorda comigo? Concorda comigo? Se eu falar assim, ó, essa estrada aí estava no precipício, irmão. Vai, não vai não, hein? Pode. Mas também eu vou. Você está correndo o risco de acontecer o quê? De cair no precipício. É o mínimo que pode acontecer se você continuar naquele caminho. Deus faz exatamente isso com a humanidade. E aí nós chegamos nesse ponto quando as advertências não passam. Quando Deus vai avisando, e as pessoas vão obstinadamente seguindo o caminho do erro, e o resultado são os juízos de Deus. E o juízo não vem porque Deus castiga de forma ativa. O fato de Deus nos deixar a nossa própria conta já é o maior juízo. Concorda comigo? Hein? Vocês querem ver um exemplo? Eu acho que já perguntei isso para vocês uma outra vez, mas quero perguntar de novo para vocês pensarem junto comigo. Se Deus tirasse o diabo do planeta Terra hoje, o diabo e todos os demônios, se eles fossem mandados para um buraco negro, para uma outra dimensão, né? E a Terra ficasse livre da presença do diabo, o mundo viraria automaticamente um paraíso? Viraria o Éden? Por que não? Hein? Porque o mal continua em quem? Nós mesmos somos o nosso próprio diabo muitas vezes, concorda comigo? Né? Eu tenho um desejo ruim que me leva a fazer as coisas. O diabo não precisa nem tentar muito a gente, sabia? Não precisa. Às vezes eles se preparam lá uma coisinha, né, e colocam ali uma tentaçãozinha assim na frente do caminho. Mas na maioria das vezes ele nem precisa, é só deixar a gente, né? Nós somos suicidas espirituais, por natureza. Nós somos assim. E a gente vai seguindo o nosso próprio caminho de destruição. Por isso que para Deus castigar, entre aspas, Ele não precisa mandar um raio do céu. É só Ele tirar a proteção que Ele coloca sobre você, protegendo você de você mesmo. Deus me protege muitas vezes de mim mesmo, sabia disso? Porque eu entregue a mim, eu posso fazer as coisas mais absurdas, porque eu nem mesmo me conheço. Não é verdade? Ou você pode botar a mão no fogo por você? 100%, mas você se garante na vida. Eu não me garanto, nenhum aqui, ninguém se garante. Isso é uma coisa para a gente pensar, meus irmãos. Eu quero convidar você agora a analisar a história da humanidade, percebendo como que a humanidade sem Deus experimentou seus momentos mais difíceis e mais terríveis. Porque é exatamente isso que nós vamos ver na história das 7 trombetas. As 7 trombetas do Apocalipse mostram que as advertências de Deus, quando não são ouvidas, quando não são seguidas, levam a humanidade a amargar aquilo que Deus não queria que ela amargasse. Nós vamos ver isso aqui, esses exemplos que eu coloquei, a nível da coletividade, de países, de nações, em épocas da história. Mas eu quero que você se lembre que uma nação é feita do quê? De gente. Um país é feito de pessoas. E aquilo que acontece com as nações acontece com a tua família também. Aquilo que acontece com os impérios acontece com indivíduos da mesma forma. Então olhe para a história, mas olhe para a sua história. Olhe para a história da humanidade, mas pense na tua vida, à medida que nós estamos aprendendo aquilo que Deus vai revelar para a gente hoje. Porque o Apocalipse é o livro das revelações. O Apocalipse não é o livro do segredo, não.
embora ele tenha uma linguagem simbólica, que a própria Bíblia vai explicando, ele é o livro das revelações. Ele é o livro de Deus mostrando o Evangelho dele por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Apocalipse 8, verso 2. Todo mundo abriu a Bíblia? Apocalipse 8, verso 2 diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas o quê? 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu disse para vocês que o Apocalipse ele usa muitas imagens da Bíblia do Antigo Testamento, que era a Bíblia que o apóstolo João conhecia. E Deus vai falando com João e vai usando as imagens do Antigo Testamento para que ele entenda aquilo que Deus está querendo dizer. Se a gente não está acostumado a ler a Bíblia, se a gente não conhece o Antigo Testamento, a gente não vai conseguir entender muito o Apocalipse. Por isso é importante saber sempre que a Bíblia explica-se assim mesmo. Tudo é assim. Quando eu falo para você de trombeta, trombeta, o que isso fala para mim? Para a gente não fala muita coisa. Mas para o judeu, João é judeu, para o judeu daquele tempo, para os judeus hoje ainda que conhecem, claro, a tradição religiosa, os costumes, essa imagem fala muita coisa. Quando eu falo de trombeta no Apocalipse, eu não estou falando daquelas trombetas que a gente conhece, que são os clarins. As trombetas do Apocalipse, elas são na verdade o shofar. Sabe o que é um shofar? Shofar é isso aqui, ó. Tem um na mão. Esse é um shofar. Esse aqui é pequenininho, que não dá nem para tocar. O vocabulario desse negócio aqui é tão ruim, não dá para tocar. Um grande ainda dá. Agora esse aqui, essa vergonha aqui, né? Deixa eu falar. Foi não, né? Mas como eu sou um homem prevenido, e o homem prevenido vale por 2, está pensando que é só meu peso que vale por 2, mas o meu peso vale por 2 também, não é? Você tem um pouquinho aqui lá, mas a situação não está tão assim, não, né? Não, já tive dias piores já. Mas como eu sou um homem prevenido, eu trouxe aqui um chofar bem tocado para vocês ouvirem o som dele. E tá lá, ó, Tiago, toca o chofar pra gente aí, Tiago. A invocadura do Tiago é maravilhosa, olha só. Esse som que vocês ouviram é o som mais sagrado do judaísmo. Esse som é o som mais sagrado do judaísmo. Foi esse som que foi ouvido quando Deus estava no Monte Sinai. Não fala que ouviu um som de buzina, fala assim, ou de trombeta. É esse som. João ouviu esse som quando ele se virou para trás e viu um semelhante ao Filho do Homem. Esse é o som da presença de Deus. Esse é o som quando Deus chama a atenção do seu povo. É o som da trombeta, que é o som do shofar. A trombeta na Bíblia não é aquela trombeta, né? O clarim, aquela coisa assim, sabe? Comprida de metal, né? Não, é esse som que vocês ouviram. É o som do chifre do carneiro soando. É o shofar. Quando João fala que viu 7 anjos com trombetas, na verdade ele viu 7 anjos com shofar na mão. Eles tinham essa trombeta na mão. É esse shofar, esse som. Esse som está associado a muitos episódios na história de Israel. Olha só, as festas de Israel, tinha uma festa que era chamada de festa das... Ou melhor, é a festa do shofar. Essa festa, ela tinha início no primeiro dia do ano religioso. O primeiro dia do ano, do calendário religioso, o primeiro dia do ano, era o primeiro dia do toque das trombetas, e esse toque era tocado. Esse é o toque de chamar o povo.
de congregar as pessoas. É o toque do alerta. Essa batida é a batida do alerta. Sabe, é um toque assim para chamar a atenção de todo mundo para uma coisa importante. E por que você vai tocar no primeiro dia do ano? Sabe por quê? Porque 10 dias depois, no 10º dia do primeiro mês, era o dia de uma festa famosa chamada de Dia da Expiação. Era o dia que os judeus acreditavam que Deus se assentava no seu trono do santuário para julgar o povo de Israel. Então, nesses 10 dias, entre o dia 1º e o dia 10º, o chofar era tocado, a trombeta era tocada para chamar o povo à oração, ao arrependimento. Olha, não se esqueçam, dia 10 é o dia do acerto de contas. Se arrependam. A festa das trombetas chama o povo ao arrependimento. E eu não sei aqui se você fala para aqueles que estão acompanhando o Apocalipse, né, dia após dia, vocês estão percebendo que muitas festas dos judeus estão aparecendo aqui no Apocalipse, né? O sábado é lembrado, o dia do sábado. A festa da Páscoa aparece com Jesus, é chamada de Cordeiro, não é assim? A festa do Pentecostes, eu falei para vocês aqui na quinta-feira, que eu estudou aqui Apocalipse 4 e 5, né? Todos os elementos da festa do Pentecostes aparecem lá. E depois da festa do Pentecostes, a festa que vem é a festa das trombetas. Depois das trombetas, que é o dia da expiação. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Tá bom? As festas do Israel, elas vão aparecendo como pano de fundo das revelações do Apocalipse. E aqui a festa das trombetas ainda é um toque de advertência que o dia do juízo está chegando. Assim é. Era 10 dias. 10 dias. 10 é o número de prova. Lembra? Tereis tribulação de 10 dias. Lembra disso? Né? Lembra do tempo ali, né? Aparece no Apocalipse, é o mesmo tempo aqui que as trombetas tocavam nas festas de Israel. Mas não só nas festas elas apareciam. Nas histórias do Antigo Testamento, as trombetas também são lembradas. Vocês se lembram da queda de Jericó? Né? E os sacerdotes, eles usaram aqui os chifrinhos aqui, ó, chofar, tá vendo? Para poder tocar. Lembra que eles tocaram, deram volta de Jericó, tocaram as trombetas 7 dias, né? No 7º dia tocaram com força. O que aconteceu com as muralhas? Depois de tocar 7 dias, as muralhas caíram. Não foi o que aconteceu? Então, essa é a ideia dos 7 toques caindo, as muralhas, os inimigos sendo derrotados. Isso que também é lembrado aqui no Apocalipse. E foi um dia de juízo de Deus para Jericó. Foi sendo lembrado pelo toque das trombetas. Quem se converteu e quem aceitou o chamado, quem atendeu às advertências, foi salvo. Lembra de Raabe, que era prostituta, que morava dentro da cidade? Ela foi salva. Mas os demais não foram, porque não atenderam as advertências do Senhor. Está entendendo? Então, esse exemplo, essa lição, que também é lembrada aqui. Outra coisa importante, meus irmãos: existe um livro na Bíblia chamado Joel. Conhece o livro do profeta Joel? Conhece? Olha só, eu não vou ler o livro de Joel, óbvio, né? A gente não tem tempo para isso aqui agora. Mas abra sua Bíblia aqui em Joel, para você ver uma coisa interessante aqui. Olha só. Livro do profeta Joel. Eu não vou ler o livro aqui, mas eu quero que você só acompanhe aqui alguns versos comigo. Olha só. Joel. Se você está vendo alguém do lado perdidinho, porque a gente não está acostumado a ler esses livrinhos assim na Bíblia, né? Dá uma força aí, tá bom? Ajuda aí. Né? Tem alguém aqui que não tem Bíblia para acompanhar o estudo? Se alguém não tiver Bíblia, levanta a mão aqui. Tem Bíblia aqui na igreja que a gente pode emprestar para você usar aqui durante o culto. Tá? Se alguém não tiver, não tenha vergonha de pedir uma Bíblia emprestada. Tá bom? Joel, capítulo 1. Nós vemos aqui, olha. Joel, capítulo 1. Todo mundo achou? Hein? Não, né? Joel, capítulo 1. Joel, se você quer uma força, vou te dar uma dica maravilhosa. Fica depois de Joel, de Oséias. Fica antes de Amós. Ajudei, né? Sem essa dica você nem conseguir achar. Né? Acha o livro de Daniel, depois tem Oséias, depois tem Joel. Tá bom? Aí fica mais fácil, né? Joel, capítulo 1. Quem achou diz amém. Amém. Olha, parece um chofar agora. Né? Voz de grande multidão. Quem não achou diz misericórdia. Eu vi assim, eu até ri. Eu tenho misericórdia. Hoje eu estou feliz. Estou tranquilo. Vamos lá, Joel capítulo 1.
Diz assim, o primeiro versículo: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E aqui é um recado do profeta para o povo de Deus. E a gente percebe que os dias aqui não eram bons. O profeta foi enviado para poder chamar a atenção do povo. E ele diz o seguinte: ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Contem a história do que Deus quer que vocês saibam. E aqui vem: o que deixou o gafanhoto do cortador comeu o gafanhoto do migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto do devorador, o que deixou o devorador. Ele estava de gafanhoto. A gente nunca teve aqui a desgraça de ter uma plantação inteira consumida e detonada por gafanhotos, né? Alguém já teve aqui? Não. Porque não é comum você ver enxame de gafanhotos que acabou com tudo, né? Oi? Mas tem umas pragas aí que tem, né? Se fosse uma coisa assim, uma revelação feita a um brasileiro, Deus ia usar outras imagens, né? Mas ele poderia falar de gafanhoto, poderia falar, sei lá, de políticos, né? Que nem consome com tudo, alguns, né? Então, sei lá, podia falar em, sei lá, de dívida, sei lá, qualquer coisa que nem acaba com tudo que você tem, né? Mas o fato é que o gafanhoto sempre foi associado com uma praga, porque você planta, você trabalha, você está ali naquela coisa para você comer o que você planta, você vai vender aquilo para você ter dinheiro para sustentar sua família. Aí você olha assim no horizonte, você vê uma nuvem escura chegando, não é chuva, é gafanhoto que vem e acaba com tudo. E o que restou, vem um outro tipo de gafanhoto que come o resto. Um pouquinho que sobrou, vem um terceiro que acaba com o que o outro tinha deixado. É castigo demais um negócio desse, não é? Não é mesmo? Imagina só, você recebe o seu salário, de repente você se vê numa necessidade tremenda, e você usa um dinheiro que você nem imaginava que ia usar. Aí no dia seguinte vem uma outra catástrofe, e você tem que usar daquilo que você já não tinha. Aí você faz um empréstimo. Aí depois, semana que vem, acontece uma outra tragédia que você vai torrar um empréstimo. Agora você não tem como comer e você não tem como saldar as dívidas que você fez para solucionar aquela outra dívida do começo. Quer pesadelo maior? É horrível um negócio desse. É essa a situação. Só que numa linguagem do passado, né? Porque o povo não tinha dinheiro em banco, não fazia empréstimo, eles plantavam. E é isso que Deus está falando aqui. Então, Joel está dizendo, está descrevendo uma praga de gafanhotos terrível para o povo. Que o povo estava vivendo, que o povo havia vivenciado e queria experimentar. Porque eles estavam se colocando longe de Deus, e Deus não estava mais com a mão dele sobre aquele povo que não queria a proteção dele. A bênção vai ser retirada, vai vir gafanhoto, vai comer tudo, vai acabar com tudo, vocês vão ficar na fome. E olha só, ele fala de gafanhoto, mostrando esse símbolo do juízo, chama o povo ao arrependimento, e olha o que Joel fala no capítulo 2, verso 1. Vamos lá, em voz alta, todo mundo junto, lendo ao mesmo tempo comigo. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E olha o que ele fala: dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. E aí, quando ele termina o livro, ele fala sobre o dia do juízo. E ele fala o seguinte no capítulo 3, verso 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplandor. Então, olha, Joel fala de gafanhoto, Joel fala de trombeta, ele fala voz de rebate, é o que vocês ouviram aqui. É isso aí, isso que é a voz de rebate. Ele fala de chofar, ele fala de gafanhoto, ele fala de escuridão, ele fala de trevas, ele fala do dia do juízo, de multidões no vale da decisão, e ele fala de sol escuro, nuvem escura, estrelas, tudo isso que ele menciona aqui no livro dele. E quando a gente lê, conhece as festas de Israel, quando a gente conhece a história de Jericó, por exemplo, quando a gente conhece aqui o livro de Joel, aí fica fácil a gente entender as trombetas do Apocalipse e por que as trombetas do Apocalipse são colocadas da forma como elas vão ser apresentadas aqui agora para vocês. Tudo isso em mente para a gente poder entender. Compreenderam o que eu mostrei agora para vocês até aqui? Olha só, nós já estudamos aqui as 7 igrejas. Nas 7 igrejas, nas 7 cartas do Apocalipse enviadas às 7 igrejas, a ênfase é a história do cristianismo, mas é colocada a ênfase no quê? Na
a apostasia, quer dizer, o povo que começou fiel a Deus e que abandonou a verdade do Evangelho. Nos 7 selos, a história da igreja é recontada, os mesmos períodos, mas a ênfase é colocada onde? Nos poderes opressores. A igreja começa oprimida, mas depois ela se torna opressora. E cristãos fiéis acabam pedindo vingança ao Senhor, até quando dando vingança. E Deus vai ter que tomar vingança contra o seu próprio povo. Olha o absurdo, o povo que era de Deus se volta contra ele. Então, a ênfase é colocada aqui, ó, os poderes opressores. Nas 7 trombetas, a história do cristianismo e da humanidade é recontada de novo. Mas a ênfase agora é o quê? Juízos divinos. É Deus mostrando, abra os olhos, olha o caminho, e Deus vai deixando os juízos caindo. Mas esses juízos são definitivos? Eles são o quê? Parciais. O que é um juízo parcial? É aquela coisa, eu dou um tapa, mas depois eu assopro, sabe? Sabe o que é? Né? Eu tapinha, pá, mas passa a mãozinha depois, né? Não é aquela coisa, não é a força que você meteu no cara. Você dá um chacoalhão, um beliscão, um cutucão, dá um grito, mas depois, olha, vamos sentar, conversar. Eu falei assim para você abrir os olhos, para você entender. Você entende? É um juízo parcial, não é uma coisa definitiva. Mas as pessoas, mesmo assim, não abrem os olhos. Quando a gente lê no Apocalipse as 7 trombetas, a gente percebe muita semelhança delas com as pragas também do Apocalipse. Só que as pragas são uma coisa e as trombetas são outras. Mas elas são descritas mais ou menos da mesma forma. Olha só, a primeira trombeta fala de Saraiva, do fogo sobre a terra. O que é Saraiva? Saraiva é chuva, né? Terra. A primeira praga fala de praga sobre a terra, úlceras. A segunda trombeta fala de uma montanha tirada no mar que se torna sangue. A segunda praga é o mar que se torna sangue. A terceira trombeta fala de uma estrela ardendo que cai sobre o rio e as fontes das águas. A terceira praga, os rios e as fontes das águas se tornam sangue. A quarta trombeta fala que é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. A quarta praga cai sobre o sol, intenso calor sobre os montes. A quinta trombeta fala do poço do abismo que é aberto. O sol se escurece, o ar fica tomado pelas trevas. A quinta praga cai sobre o trono da besta que se torna em trevas. A sexta praga fala dos 4 anjos soltos no rio Eufrates para matar. A sexta praga cai sobre o rio Eufrates, é o Armagedon. A sétima trombeta, melhor dizendo, né? A sétima trombeta mostra o santuário aberto, a arca da aliança aparece, há trovões, terremotos e grande saraivada, chuva de pedra. A sétima praga fala uma voz grande do templo que diz: feito está, e a voz dos trovões, terremotos, chuva de saraivada. Esse é um paralelo certinho. Só que tem uma coisa: as trombetas são juízos parciais. E essa linguagem aqui é simbólica. E ela vai acontecendo na história. As trombetas são juízos definitivos. E elas vão estar melhor. As pragas, melhor dizendo, são juízos definitivos que acontecem no final da história. Nós vamos estudar essa semana aqui também as 7 pragas do Apocalipse, tá bom? Trombetas, juízos parciais, simbólicos no decorrer da história, linguagem simbólica na maioria das vezes. No decorrer da história, juízos parciais, enquanto que as pragas, elas são juízos definitivos de Deus no final da história da humanidade. E nós vamos estudar depois mais para frente, tá bom? Vamos lá. João disse aqui no Apocalipse, volta lá no Apocalipse. Eu quero ficar no Apocalipse aqui agora, para a gente terminar daqui a alguns minutos aqui o nosso estudo. João disse que vê 7 anjos, e para quem tem dúvida, né? E para 7, né? E houve uma polêmica para contar os chifres do cordeiro essa semana, né? E depois eu fui contar mesmo em casa, sabia? Eu abri o slide lá, com um desenho que eu mostrei aqui do cordeiro, né? E eu contei, tinha 7 mesmo. É que tem um chifre que está bem assim na frente do outro, sabe? Então não dá para ver aqui na tela, né? Parece que é um só, né? Eu fiquei olhando aqui, está bem na hora. Vocês estão contando aqui, mas eu também não contava, sabe? Eu falei assim, tem 6, né? Não tem 6, tem 7. Aí eu vi em casa depois na tela lá do computador, lá são 7, né? Então, o cordeiro lá tem 7 chifres, 7 cordas. Quantos anjos estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eles têm chofar nas mãos, as trombetas. E aí vem o toque. Só que antes das trombetas serem tocadas, João vê um anjo pegando o brasa do altar, colocando o incensário. E o que ele faz com essa brasa do altar que ele põe no incensário? O que ele faz? Ele pega e atira para... Essa linguagem do incensário no altar é um símbolo do quê?
daquilo que acontecia no santuário, lembra aqui na terra? Né? O sacerdote intercedia e colocava o incenso no incensário. O incenso do incensário era símbolo do quê? Das orações do povo. Eu falo que as nossas orações sobem com incenso na presença de Deus. Então ele está segurando na mão o símbolo das orações do povo de Deus. E o que ele faz aí no Apocalipse? Esse anjo, né, que pega aqui, né, da brasa do altar ali, o que ele faz? Deixa eu passar aqui adiante, né? Olha só, o que ele faz? Ele pega, joga o incensário onde? Para a terra. Para a gente hoje, por exemplo, aqui vocês não estão vendo incenso, né? Numa missa, na igreja católica, se usa ainda muito incenso. Em alguns vídeos você vê incenso. E tem uma coroinha, né? O cara está ali balançando o livro, né? Ou incensário. Isso é um costume que vem do templo de Jerusalém, do santuário, como eu mostrei para vocês aqui agora nas imagens que vocês viram. Isso era o símbolo do sacerdote oferecendo as orações do povo e intercedendo por elas. Quando eu vejo incensário sendo jogado para a terra, o que isso quer dizer? Vai ter alguém apresentando as orações lá no céu? Não. Quer dizer que acabou. Só que tem uma coisa: as trombetas, elas não acontecem depois que a intercessão de Jesus acaba no santuário celestial. O que isso quer dizer? Que as trombetas são juízos que vão acontecendo durante toda a história até o final do tempo da graça, até o momento em que a intercessão de Cristo vai acabar. E quando a intercessão de Cristo vai acabar, aí virão as pragas, não vai ser mais um tempo. Está entendendo? Por enquanto, agora, nesse momento, Jesus intercede por nós. As suas orações são apresentadas por Jesus a Deus como se fossem orações dele. É Jesus orando as suas orações diante do Pai. Isso não é segurança que a gente tem de aceitação por parte de Deus? Eu não sei pedir, eu não sei orar, mas quando eu oro, Jesus toma a minha oração e nos lábios dele, ele ora a minha oração diante do Pai. As minhas orações não são orações que eu faço e chega lá, é Jesus orando por mim, as minhas orações diante de Deus. Isso que é alguém interceder por mim. Isso que é intercessor. É isso que ele faz. Só que vai chegar um momento que ele vai parar. Acabou. E o Apocalipse mostra que as trombetas se estendem durante todo o ministério de Cristo lá no santuário do céu. E esse anjo do Apocalipse jogando o incensário na terra significa e simboliza Jesus, que é o nosso intercessor, parando de interceder. Vai chegar um momento que ele vai parar. Então abram os olhos, prestem atenção no recado enquanto esse dia não chega. É isso que o Apocalipse quer mostrar logo no começo do livro. Então, depois dessa imagem, João mostra para nós aqui, olha, que as trombetas se estendem durante o período de todo o sacerdócio de Cristo até o fim do tempo da graça. Depois dessa abertura aqui, eu quero que vocês considerem também, antes de ler o texto das trombetas, a estrutura aqui das visões. Olha só, lembra do capítulo 4, quando João ele entra no santuário do céu, né? Ele tem aquela cena introdutória bonita, né, que ele vê o santuário, ele vê Deus sendo louvado, ele vê o cordeiro pegando o livro na mão, lembra? Aquela introdução toda dos 7 selos, né? Aí o cordeiro Jesus pega o livro selado, abre os 7 selos. Só que o primeiro dos 4 selos eram os 4 cavaleiros do Apocalipse, lembra? Era um grupo de 4, né? Depois tinha um outro grupo, o quinto selo, o sexto selo. Do sexto para o sétimo tinha um intervalo de 144 mil. Depois do sétimo selo, silêncio do céu, terminado. Não era assim? Foi o que a gente estudou aqui. A estrutura aqui segue a mesma coisa. Há uma cena introdutória, que aqui é essa do incensário sendo jogado para a terra. É uma introdução que aparece. Depois nós vamos ver aqui um 4 grupos de trombetas que seguem uma sequência de temas. E depois vai ter um grupo de 3 diferenciados, que são os ares. E da sexta trombeta para a sétima, existe um intervalo importante também para a gente. E esse intervalo da sexta para a sétima a gente vai estudar amanhã. Que é Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11. O livrinho amargo, as duas trombetas, as duas testemunhas do Apocalipse e a sétima trombeta vai ser o tema do nosso estudo amanhã. Hoje nós vamos estudar as 6 primeiras, esses 4 grupos aqui e mais 2 grupos de trombetas aqui. Tá bom? Então vamos lá, gente. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Vamos assim, depois de todas as informações que nós tivemos, bem de forma objetiva e direta aqui do texto das trombetas. Apocalipse 8, verso 7 em diante diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e
também toda a erva verde. Meus irmãos, essa linguagem aqui é simbólica. Não vai ter, não houve na história sangue caindo do céu e árvore pegando fogo com sangue caindo do céu. Isso é um símbolo para descrever um período. E lembre-se que esse período vai desde o início da obra de Cristo lá no céu, no ano 31, quando ele subiu, depois da ascensão dele, para ser o nosso sacerdote, até o final da história. Então, a primeira trombeta, ela tem a ver com os últimos dias? Pela lógica? É o tempo do fim isso aqui? Não. É o quê? É o começo da história da igreja cristã, que está aparecendo aqui. Mas aqui a gente começa uma coisa ruim acontecendo, né? Diz que a terça parte da erva foi queimada. Beleza? Vamos agora entender um pouquinho dessa simbologia. Árvore e erva verde atingidas. Tá? Árvore e erva verde na Bíblia são símbolos do quê? Por onde se inicia o juízo de Deus, irmãos? Quando Deus vai julgar, por onde ele começa a julgar? Hein? Por onde ele começa a chamar a atenção? Olha o que diz aqui em 1 Pedro 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vir por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se começa primeiro com a gente, o que vai ser daqueles que não conhecem nada? Então, o juízo começa primeiramente com quem? Com o povo de Deus. No tempo de João, na época dele, que era o início da história da igreja, quem que era o povo de Deus? Oi? Quem que era? Quem que era reconhecido ali como o único povo de Deus aqui na terra? Até então, até Jesus vir nesse mundo. Eram os judeus, era o povo de Deus, o povo de Israel. Então, o primeiro juízo aqui cai sobre quem? Será que isso faz sentido? Olha só, gente, vamos ver aqui. Qual que é o símbolo de erva verde na profecia? Isaías capítulo 44, verso 3 e 4 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. O justo florescerá como a palmeira, como a erva. Não é assim? As ervas, as árvores frondosas, cheias de flores e frutos, são símbolos do justo, do povo de Deus. Então, quando fala que a erva verde seria queimada e que os juízos começam pela casa de Deus, o que o Apocalipse está dizendo, que a primeira advertência aqui, a primeira chamada de atenção de Deus, era um juízo sobre o próprio povo dele. E aconteceu isso na história, gente? Sim ou não? Sim. Aconteceu? Vegetação é símbolo do quê? Símbolo do povo de Deus. E quando que isso aconteceu? Quando o templo foi destruído, logo no período da época do apóstolo João. A nação judaica se esfacelou. Acabou o povo de Israel. Acabou a nação. Os judeus continuaram. A etnia, o sangue continuou. Mas a nação foi destruída por volta do ano 70. Quando o templo foi destruído. E isso foi visto por eles como um flagelo de Deus sobre eles. Então, a primeira trombeta fala da destruição do povo no ano 70, tá bom? O templo sendo destruído, melhor dizendo, por ocasião no ano 70, a destruição de Israel pelos romanos. Segunda trombeta, meus irmãos, Apocalipse 8, verso 8 em diante, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Tudo a terça parte, tá? Tinha muita coisa que eu queria falar para vocês sobre isso, mas infelizmente não dá. Olha só, o anjo toca a trombeta, e lembre-se, não é desse jeito, tá bom? É só para vocês terem uma ideia, tá? Mas é um chofar. E ele vê uma montanha pegando fogo, e essa montanha cai no mar. E o que acontece no mar? Bem, a montanha vem, parece um meteoro, né? A montanha vem, ela cai no mar, e o que acontece com o mar? O mar fica assim. Montanha. Montanha é símbolo do quê? Olha, Jeremias 51, verso 24 a 25. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis. Esse monte aqui é quem? Nessa profecia? Babilônia, ó monte que destróis, diz o Senhor. E destróis toda a terra. E estenderei a mão contra ti, e te removerei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. O Apocalipse está falando uma montanha em chamas, que aqui é a Babilônia que havia destruído o povo. Não é assim? O povo de Israel. Não foi a Babilônia que destruiu o templo? Nos tempos do Novo Testamento, uma nação era chamada de Babilônia. Qual nação que era chamada de Babilônia?
É um apelido que eles davam para essa nação. A nação de Roma era chamada de Babilônia. Quando você vê Pedro escrevendo a sua carta, ele fala o seguinte: olha, os cristãos de Babilônia mandam um abraço para vocês. E a gente sabe que Pedro estava em Roma, escrevendo a carta dele, porque ele morreu em Roma, foi crucificado em Roma. Então era um apelido que os cristãos davam para Roma. Tá? Mas olha só, meus irmãos, aqui Jeremias chama a Babilônia de montanha em chamas. E fala: eu vou destruir você porque você destruiu meu povo. Qual foi a nação que destruiu o templo de Jerusalém? Foi Roma, não foi? Deus está usando a mesma linguagem. Assim como Roma destruiu meu povo, eu também agora vou deixar Roma também arcar com seus próprios prejuízos. Porque Roma também teve a oportunidade de conhecer o Evangelho e não aceitou o Evangelho. Então, a primeira trombeta é a queda de Jerusalém. A segunda trombeta é a queda de Roma. A primeira trombeta fala do judaísmo do templo. A segunda trombeta fala de Roma e a capital do império. A terça parte é sempre assim, o centro do negócio. Judaísmo, Israel, terça parte o templo. Roma, império, terça parte a capital. Roma é a queda de Roma. Isso acontece na história. O mar se torna em sangue. O mar é símbolo do quê? De povos, não é mesmo? Então, os povos, aqui fala de águas, fala de peixes. Todos são símbolos para povos na profecia. Então, os povos vão ser afetados, os povos vão morrer, guerras terríveis vão derrubar o Império Romano. E foi exatamente assim que o Império Romano caiu. Tá bom? Então, a segunda trombeta fala da queda do Império Romano Ocidental. E isso aconteceu na história, meus irmãos. Aconteceu logo no 5º século, quando Roma caiu. Terceira trombeta, vamos lá, verso 10 e verso 11. Diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é o quê? Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Olha só a linguagem. Diz que uma estrela caiu do céu, caiu nas fontes das águas, as águas ficaram amargas, os homens beberam daquelas fontes querendo matar a sede, mas eles foram envenenados. É uma linguagem simbólica, não fica meio óbvio. Estrela é símbolo de quem na Bíblia? Sabe o que é? Olha só, a estrela caindo é símbolo do quê? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao... Fala de quem esse texto? A estrela caindo do céu para a terra. É o símbolo de quem? Do diabo, de Satanás. Agora ele cai e torna as fontes das águas amargas. E os homens bebem dessas fontes pensando que vão matar a sede, mas não matam, eles morrem. Estão entendendo que a linguagem simbólica que eu quero ver acontecer? Olha só, nós vimos já aqui que o cristianismo começou bem. Não começou? Jerusalém caiu, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, Roma que perseguia passou, aí a igreja cristã se transformou em perseguida e em perseguidora, em situação. E aí a igreja começou a deixar uma série de mentiras entrar como doutrinas e passaram a ensinar mentiras em nome da verdade. E muitos homens foram enganados pelas mentiras que eram ensinadas em nome de Deus e foram contaminados pelas mentiras, pelas ciladas de Satanás. Então, as fontes das águas, de onde brotava a água pura para poder matar a sede, mitigar a sede e salvar as pessoas, fontes de água viva brotarão naqueles que creem, é o que Jesus fala. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mas sai do interior de quem tem compromisso com o Evangelho. De quem não tem compromisso com o Evangelho, sai o quê? Sai um xixi do diabo. Não sei que eu posso falar assim, não é? E gente, enquanto eu falo hoje para vocês aqui a palavra, eu estou com a Bíblia aberta mostrando a palavra para vocês. Tem muita gente nos lugares aqui bebendo xixi do diabo, pensando que estão bebendo o melhor refrigerante da história. Então eles sempre envenenados. E a Bíblia usa aqui essa imagem do absinto, porque o absinto era uma erva que se fazia uma bebida amarga e ela era intoxicante, deixava a pessoa completamente embriagada. É uma droga poderosíssima, verde, bonita, assim, uma cor bonita, né? Fazia aquela bebida, a pessoa ficava completamente embriagada. Tudo aquilo que no Apocalipse é usado. Babilônia tem um cálice, um vinho que deixa tudo bêbado.
São falsas doutrinas enganando as pessoas. Então aqui você vê a humanidade bebendo daquilo que o diabo dá, e todo mundo pensando que estão sendo mitigados na sua sede, mas estão sendo enganados. E a igreja aqui passou a ser instrumento dessas fontes de águas amargas. Isso aconteceu na Idade Média, quando a igreja se distanciou de Deus. Então, esse castigo aqui, a própria igreja se transformando corrupta, é resultado da humanidade se afastando da verdade de Deus. Tá bom? Quarta trombeta, Apocalipse 8, versos 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do quê? Do sol, da lua e das estrelas. Joel não falou tudo isso lá na linguagem de Joel? A profecia de Joel era uma, lá no povo de Israel. Mas essa profecia aparece como símbolo de novo aqui. Ele falou de gafanhoto, ele falou de sol e lua, ele falou de trombeta, falou de juízo, não falou tudo isso? Lá, aqui aparece a mesma coisa. Olha, o sol, a lua e as estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Não tudo, mas uma parte se escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha só, é tocar uma trombeta. E aqui diz que a terça parte do sol, da lua e das estrelas foram conquistados. O sol e a lua e as estrelas, meus irmãos, são um símbolo claro da verdade do Evangelho. No Apocalipse a gente vê, nós vamos ver aqui na terça-feira, a igreja que é a mulher vestida de sol. E esse sol representa a luz de Jesus Cristo, a luz do Senhor, na linguagem simbólica do Apocalipse. Quando fala do sol, da lua, daquilo que ilumina, encoberto pelas trevas, simboliza uma ação satânica ocultando a verdade do Evangelho das pessoas. E não é o que está acontecendo aqui na terceira trombeta, que eu acabei de ler para vocês aqui agora? Não é? Na terceira não. Na quarta trombeta. Não, é na terceira. Né? Na terceira trombeta que eu acabei de ler aqui agora, né? As fontes contaminadas, se as pessoas estão agora devendo mentir, sendo enganadas, elas obviamente não vão contemplar o Evangelho verdadeiro. Estão entendendo? Uma coisa vai levando a outra. É a história sendo contada de novo. Olha, caiu Jerusalém, os judeus foram dispersos, os cristãos espalhados por todo o Império Romano. Aí Roma caiu. O cristianismo se tornou agora a religião oficial do Império Romano. A igreja agora passa a ser a situação. A igreja se corrompe, mentiras dentro da igreja. E aí o que acontece? Na Idade Média, quando você olha o cristianismo medieval, você não tem ideia de quem Jesus é. Porque o sacerdócio de Cristo foi apagado. As pessoas passaram a interceder, a pedir intercessão de vários outros, olhavam para os líderes religiosos como se fossem intermediários entre eles e Deus, começaram a pedir para que os mortos intercedessem por elas, começaram a pedir para que outras pessoas, santos e outras pessoas fizessem benefícios na vida delas. E Jesus, que é o único mediador, que é a única ponte entre nós e o Pai, entre nós e Deus, ele ficou apagado. Embora se fale de Jesus, se anuncie Jesus, durante todo o tempo o nome dele sempre foi cantado nas igrejas, mas quando você precisa de alguma coisa e vai pedir para outro, quando você necessita de uma intervenção e vai pedir para que alguém te ajude, para que alguém interceda no teu lugar, e esse alguém não é Jesus, ele perdeu a atenção. Ele não é o primeiro, ele não é o único, ele não é aquele que te liga com Deus, está entendendo? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a escuridão medieval causada pela supremacia da igreja, pela supremacia papal e pelo cristianismo medieval é exemplificada. E aí a igreja agora passa a perseguir, a igreja passa a matar, a igreja monopoliza o acesso a Deus e ela queima nas fogueiras, ela tortura, ela faz tudo em nome de Jesus. Homens cruéis se aceitaram no comando da igreja. Homens que eram piores na crueldade do que muitos imperadores romanos. E tudo em nome de Jesus. Tem uma série que passa na TV, passa na TV a cabo, não sei se passa na TV aberta também, chama Os Borgia. Os Borgia. Procura na internet lá essa série, acho que no YouTube tem alguns episódios para assistir. Borgia. Borgia é a família papal, os Borgia. Pior família papal, uma das piores da existir. Havia um ditado popular naquela época que falava o seguinte: muitos jantam com os Borgia, pouquíssimos tomam café da manhã com eles. Sabe por quê? Porque eles costumavam envenenar as pessoas quando chamavam para jantar. Muitos jantam com eles, pouquíssimos acordam para tomar o veneno. E morriam meia-noite. Eles faziam isso para poder roubar as terras, os títulos, o dinheiro. O Papa tinha seus filhos.
Ele fez um filho dele cardeal. A filha dele, a Lucrécia Borgia, seduzia os nobres da nobreza italiana lá e vários outros, para poder trazê-los até o palácio, envenenava, matava, tomava o que era deles e dava no pai do Papa. O Papa Alexandre, ou Alexandre Borgia, um dos papas mais cruéis da história dele. E isso vem em nome de quem? Agora, quem olha o cristianismo desse jeito consegue enxergar Jesus e ele? Consegue? Essa é a situação desse período. Então, o diabo aqui na terra agindo, ofuscando o brilho do sacerdócio de Cristo. Ele ofuscou, mas ele não conseguiu apagar, porque a verdade depois apareceu. Então, olha só, meus irmãos, recapitulando aqui para a gente chegar no final. Primeira trombeta, queda de Jerusalém. Segunda trombeta, queda de Roma, Roma ocidental, Império Romano no Ocidente. Terceira trombeta, a igreja contaminada por erros. Quarta trombeta, o ministério sacerdotal de Cristo obscurecido, a luz do sol, da lua e das estrelas. Tá bom? Agora vem as outras trombetas. E aqui há uma coisa interessante. A quinta trombeta é diferente. A quinta e a sexta trombeta são diferentes. Porque aqui a gente vai ver um poder totalmente novo na história que surgiu na época desse período. Tá? Posso falar aqui rapidinho para vocês? Estão acompanhando? Estão junto comigo? Né? Estão assustados com a trombeta? Né? Não, né? Quinta trombeta, olha o que diz aqui a palavra, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. A estrela está caída aqui. Quem que é a estrela? Ele está aqui na terra agindo. Eu olhei e vi a estrela, vi Satanás agindo na terra. É isso que João está vendo. Vamos agora, vocês estão entendendo a linguagem simbólica, vamos trazer para a realidade. Eu vi a estrela caída na terra, quer dizer, eu vi Satanás agindo aqui. E o que Satanás faz? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E a fumaceira saída do poço escureceu o quê? Quer dizer, Satanás ia agir e apagar o ministério de Cristo. Mas olha só, também da fumaça saíram gafanhotos. Joel não falou os gafanhotos lá no livro dele? Olha os gafanhotão aparecendo aqui. Mas esses gafanhotos não são os mesmos de Joel. Esses são simbólicos. Olha como eles são terríveis. E gafanhotos surgirem para a terra. E foi-lhes dado poder como se tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano o quê? A erva da? Erva é o símbolo do que mesmo? O povo de Deus. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E nós vimos que o selo de Deus é fidelidade ao caráter de Deus, ao caráter de Deus na vida e, consequentemente, à lei do Senhor, aos homens que não observam a lei do Senhor e que não têm o caráter de Deus na vida deles. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos de mulher, cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão, e na cauda tinha o poder para causar dano aos homens. Por quanto tempo? 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ar passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ares. E aí, entenderam tudo? Podemos terminar aqui agora o estudo e ir embora para casa? Você vai ficar com medo de escorpião com cabelo de mulher, de dente de leão, voando pela rua, matando todo mundo, né? Os caras querem morrer, e não conseguem morrer, né? Os caras tentando se matar e não conseguem, né? Tomando veneno e não morrendo, dando tiro, arma falhando, né? Porque o povo querendo morrer não consegue, né? Aqui, né? Gente, isso aqui, como eu disse para vocês, é um símbolo. E esse símbolo se refere a um período da história. O anjo toca e vem uma estrela, que é o anjo caindo na terra. E o que ele faz? Do abismo faz surgir, abre o poço, sobe os gafanhotos. Abismo na Bíblia é sempre uma região que não é habitada. A terra, quando era sem forma e vazia, diz que os filhos de Deus pairavam sobre as faces do abismo. Abismo não é um buracão,
Abismo é um lugar desabitado. Oi? Parece um poço sem fim. Mas um lugar desabitado, vazio, deserto, na Bíblia também é chamado de abismo. Sabia disso? A linguagem bíblica é chamada de abismo. Ainda que não haja um buracão, um poção, sem fim, também chama um lugar desolado de abismo. A terra é um abismo. Você estava totalmente isolado. De uma área desolada, nesse período em que a igreja estaria corrupta e longe de Jesus, subiria um poder que também traria e ensinaria mentiras, porque obscureceria o brilho do sol, mas causaria um dano terrível sobre aqueles homens que não eram fiéis à lei de Deus. Já entenderam tudo, né? Quem conhece um pouquinho de história percebe como a coisa se encaixa. Aqui a Bíblia fala que haveria um poder religioso que ensinaria também não doutrinas verdadeiras, mas se levantaria contra esses cristãos que não eram fiéis a Deus e que estavam no poder nesse período, e causaria grandes sofrimentos para esse povo. Ou seja, aqueles que não guardariam a lei de Deus e não teriam o selo de Deus sobre a sua fonte. Que poder é esse que surge na história? Eu tenho um livro aqui na minha mão. Vocês conhecem esse livro aqui? Já viram aqui alguma vez? Hein? Já viram o livro? Eu vou ler um versículo para vocês, tá bom? É um livro sagrado esse livro, tá? Olha só, vê se vocês concordam com o que o livro fala. Diz aqui o seguinte: vou ver se vocês conhecem esse texto. Ó vós, a quem foi concedido o livro, crede no que fizemos descer, confirmando o que está convosco, antes que apaguemos faces e reduzamos as lutas, ou os amaldiçoemos, como amaldiçoamos as pessoas transgressoras do sábado. Aqueles que são transgressoras do sábado são malditos. Eu falo que esse livro e a ordem de Alá, você já viu que é um livro diferente, né? Concorda com isso aqui? Sim ou não? Tem gente que não sabe, né? Eu não sei se eu concordo com errado, vai fazer o papo errado, então tá certo. Olha só. E na pegada daqueles fizemos seguir a Jesus, filho de Maria, para confirmar a Torá que havia antes dele, e concedemos a ele o Evangelho. Nele há orientação e luz e confirmação da Torá que havia antes dele, e em Jesus há orientação e exortação para os piedosos. Concorda com isso ou não? Sim ou não? Hein? Esse livro não é a Bíblia. Fala do sábado aqui. Deus fica tremendamente magoado com quem não guarda o sábado. Eu falo aqui. Fala de Jesus. Mas esse livro é o quê? É o Alcorão. Nobre Alcorão sagrado. Esse é o Alcorão. E o Alcorão surge como resultado de revelações. Olha que coisa, né? Não tem óleo, né? Eu vou ter a igreja com o Alcorão do lado da Bíblia. Eu leio o Alcorão para vocês domingo à noite. Coisa doida, né? Por isso que eu falo, vocês vão ter pastores muito melhores que eu depois, né? Maluco, assim que eu, colocar a Bíblia e o Alcorão ali no domingo à noite de Deus. Não vou ter, não, né? Mas olha só, gente, olha que coisa. Claro que isso aqui é uma representação feita depois de Maomé. Maomé não pode ser representado pela cultura muçulmana. Mas Maomé foi aquele que recebeu revelações, diz a tradição muçulmana, no século VI, no século V, no ano 600 e pouco, 620 e pouco mais ou menos, ele começou a receber revelações de Deus. E os povos árabes, aqueles povos que viviam no deserto, que não era nada, ele unificou como uma nação. Ele teve suas dificuldades, teve as suas lutas. Os árabes eram pagãos e idólatras, abandonaram a idolatria. Ele conseguiu unificar todo mundo e ele transformou aqueles povos numa nação, todas unidas debaixo da adoração de um único Deus, que é Allah. Allah, em árabe, é Elohim, ou El, do Antigo Testamento dos judeus. O mesmo nome de Deus, o mesmo nome de Deus. Entende? Ele fala assim: os hebreus adoram o mesmo Deus que a gente. Nós adoramos Allah e eles chamam de El. É assim que é. Só que eles viam Jesus como o enviado de Allah, mas não como o Messias, como a gente imagina. Ele é o Messias, mas ele é um profeta. Não é Deus, não morreu na cruz e não salvou ninguém com a morte dele. Ele só trouxe as mensagens do Evangelho para que aqueles que ouvissem as mensagens e seguissem as orientações de Jesus vivessem bem com a terra. É assim que Maomé fala. Quer dizer, parece coisa boa quando você lê tudo, né? Mas quando você olha mesmo, eles não estão colocando Jesus como centro de todas as coisas. E se Jesus não é o centro de tudo, então é verdadeira uma religião que ensina isso? Não pode ser. Então ofuscou a compreensão de Jesus na mente de muitos povos e muitas pessoas que poderiam entender Jesus como ele é realmente.
E o islamismo é uma barreira muito grande para o evangelho ser pregado em muitos lugares ainda hoje. Ainda hoje essa fumaceira está ofuscando o brilho do sol da lua em muitos lugares. Mas na história o islamismo foi uma pedra ou um espinho na carne do cristianismo. Porque muitas guerras foram travadas em nome de Allah. Olha, essa é uma parte do Corão, vocês estão vendo aqui. O islamismo tem em Meca o seu centro principal. Lá, essa caixa preta aqui, a Kaaba, é o principal santuário muçulmano. Os muçulmanos eles costumam viajar para lá pelo menos uma vez na vida para participar dos seus ritos aqui, ó, em Meca, a cidade mais sagrada do islamismo. Agora, como é que esse povo é descrito aqui no Apocalipse? O Apocalipse descreve como gafanhotos, que tinha cauda de escorpião, que tinha coroa na cabeça, cabelo de mulher, rosto de homem e dente de leão. Que coisa mal horrível, né? Os muçulmanos são assim? Esse povo é assim? Claro que não. Isso é um símbolo para mostrar o poder dos exércitos muçulmanos, que eram muitos, como gafanhotos, que passavam vencendo, destruindo tudo. Quando fala que eles tinham cabelos de mulher, rostos de homem, é uma descrição dos guerreiros muçulmanos, que eram diferentes dos guerreiros cristãos, diferentes de tudo que eles haviam visto. Olha, rosto de homem, o que marca o rosto de homem? Rosto de macho. Nome, né? O que marca? Mas ele já ficava assim, né? Mas no tempo da Bíblia era assim, né, gente? Ó, barba. Cabelo de mulher. Como é que é o cabelo de mulher? O cabelo é muito curto, né? Aí a gente fica meio contra. Coroa. O turbante, eles usavam um negócio na cabeça. João está vendo? Nós estamos aqui recebendo aquilo, uma descrição daquilo que João viu e ele não sabia o que era. Então ele vai escrevendo da forma como ele viu. Está entendendo? As coroas são os turbantes. As couraças são o quê? Armaduras. E os cavalos que eles montavam, realmente eu montaria. Então, olhando por esse ponto de vista, não é uma descrição exata de um exército muçulmano ou otomano naquele período. E agora a coincidência fecha mais ainda quando a gente começa a ver detalhes das próprias fontes muçulmanas explicando para a gente como eles pensavam. Aqui fala que eles não deveriam fazer dano ao povo de Deus, aqueles que eram fiéis à lei de Deus. É o que fala aqui. Os infiéis sim, mas o povo não. Olha o que diz aqui. Esse texto foi escrito por líderes muçulmanos daquele período. Olha o que fala aqui. Quando travardes as batalhas de Alá, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, mas que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais as palmeiras, nem quemeis as searas, não corteis árvores frutíferas, nem maltrateis aos animais, a não ser que tenhais que matar para o vosso sustento. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem nos mosteiros retiradas, e que desse modo propõem servir a Deus. Deixai-as, e não as mateis, nem destruais os seus mosteiros. Olha o que fala aqui. Continuando aqui, ó. Aconteceu uma coisa. Olha, e encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. Parece uma linguagem do Apocalipse, não parece? Isso aqui é um texto muçulmano. E que tem coroas rapadas. Ó, cabeça rapada, aquela tonsura dos líderes religiosos, né? Da missão, né? Fendei-lhes o crânio, ou não lhes deis descansos enquanto não se tornarem malditos ou pagar tributos. Quem disse isso foi o califa Abu Bakr. Lembra? Então você vê que os que são de Deus não faz nada com eles não. Mas esse povo que parece com Deus, mas no fundo eles não são, acha a cabeça desses caras. Até eles se converteram no islamismo. Então, assim foram as guerras religiosas, né? Olha, o islamismo garantiu aos judeus e aos cristãos uma boa dose de liberdade, por serem esses do povo do livro, a Bíblia. Notavelmente, cristãos guardadores do sábado sobreviveram na Armênia e na Etiópia, poupados pelos muçulmanos, que não era um absurdo de ignorante, não era um Bin Laden, não era Al-Qaeda, tá? Eles não eram os terroristas que vocês veem hoje fazendo absurdos em nome do Corão. Eram gente que tinha muito mais sensibilidade a respeito da vida do que os cristãos daquele período nas cruzadas. Esse pessoal tinha muito mais consciência, tá? Agora fala que eles teriam para atormentar 5 meses. Se você pegar a contagem dos dias, né, um mês bíblico, e multiplicar, né, 5 vezes 30, dá 150 dias. Na profecia simbólica, e tudo isso aqui é símbolo, o dia representa o quê? Um ano. 150 dias são o quê? 150 anos. Olha só, meus irmãos. No dia 27 de julho de 1299, Ótimo, que era muçulmano, que era líder dos exércitos turcos muçulmanos, invadiu a Nicomédia. Nicomédia era um território cristão.
Em 1449, o rei de Constantinopla rendeu submissão ao Império Otomano. Isso no dia 27 de julho de 1299. Tá? Se você jogar 150 anos aí, vai jogar tempo. Olha só. Vocês aproveitem e agora eu quero terminar. Bom? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi sobre isso. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos dos seus cavaleiros. Tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, da sua boca saía fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com elas causavam dano. E os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus filhos. Olha esse povo que adora pau, pedra, ídolos, e que comete assassínios, e fazem isso contra Deus. Não era a descrição do cristianismo naquele período? Né? Agora olha só, gente, para terminar. Vocês estão vendo aqui essa foto minha nesse lugar? Isso que você está atrás de mim aqui, vocês acham que é o quê? Hein? Tem cara do que essa construção aí atrás de mim? Olha? Tem cara do quê? Hein? Quem acha que parece uma mesquita aí? Quem acha que parece uma igreja? Hein? A gente fica assim na igreja, na mesquita, na igreja, na mesquita. Pois foi uma igreja que foi uma mesquita. Ninguém errou. O povo também com medo, às vezes, de responder, né? Uma igreja não é uma mesquita. Primeiro foi uma igreja, depois foi uma mesquita. Esse lugar aí, hoje, chama-se Istambul. Isso que vocês estão vendo em Istambul. Mas foi chamada de Constantinopla. Foi a capital do Império Romano do Oriente. E Constantino, lembra de Constantino? O imperador Constantino foi quem fundou essa cidade. Ou transformou, melhor dizendo, não foi o fundador, mas foi ele que transformou da cidade na capital do Império Romano Oriental. Essa igreja, que virou mesquita e hoje é museu, era chamada de Hagia Sophia, que em grego significa Santa Sabedoria. Sofia em grego é sabedoria. Hagia Sophia. Hagia Sophia é um patrimônio da humanidade hoje é um museu. Não tem atividade religiosa acontecendo lá. Mas você entra para poder conhecer Hagia Sophia por dentro. O imperador Justiniano construiu Hagia Sophia. E ele quis fazer a maior igreja conhecida no mundo cristão. E ele falou o seguinte: eu vou construir um templo a Deus muito maior do que Salomão fez. E quando ele construiu Hagia Sophia, no dia da inauguração de Hagia Sophia, ele olhou Hagia Sophia e falou assim: Salomão, eu te superei. Essa foi a frase dele. Hagia Sophia era o símbolo da capital do cristianismo no mundo. Era a igreja mais importante, que não era o Vaticano nessa época. Isso aí é por volta do século VI da nossa era, 500 e pouco lá, quando ele constrói essa igreja. O imperador Justiniano, o mesmo que transformou o bispo de Roma, o chefe de todas as igrejas cristãs. Só que o que aconteceu, meus irmãos? Quando você hoje vai lá em Hagia Sophia, você vê a Hagia Sophia do lado da rua. Aí quando você vira as costas da Hagia Sophia, olhando na direção da frente, você vê isso aí. Isso aqui é uma igreja ou uma mesquita? Aí todo mundo entra na dúvida agora. Isso é uma igreja ou uma mesquita? Essa é uma mesquita, e é chamada de Mesquita Azul. É uma mesquita maravilhosa, linda, que existe lá em Istambul também. Fica uma de frente para a outra. Não parece a Hagia Sophia? E várias outras mesquitas no mundo muçulmano tem toda essa cara. Tudo parece Hagia Sophia, porque ela tem vários lobos, assim, bonitos, como vocês estão vendo aí. Essa é uma mesquita. E essa mesquita já marca agora Constantinopla ou Istambul como uma cidade muçulmana. E hoje ela é muçulmana, hoje é a capital da Turquia. Turquia foi onde o Império Otomano floresceu. Eu falei de Ótimo, que havia sujeito o rei
de Constantinopla como seu cerne em 1449. Quando você entra hoje na Hagia Sophia, olha a Hagia Sophia primeiro. Está vendo? Esses aqui são símbolos muçulmanos. Está vendo? Os muçulmanos tomaram conta de Hagia Sophia e transformaram ela numa mesquita grandiosa. E eles meteram cal em todas as paredes aqui para poder cumprir os símbolos cristãos. Hoje, quando você entra nela, você vê a mistura. Tem símbolos muçulmanos nela, mas você também encontra símbolos cristãos. Olha só aqui, ó, o desenho de um serafim. Está vendo? Ó, o rosto, 6 asas, vendo que ele está desenhando o Apocalipse? Né? Tem Justiniano que pintou nos cantos da parede. É um símbolo cristão, não é um símbolo muçulmano. Mas estava na mesquita. Está vendo? Que não era uma mesquita, que era uma igreja, que virou mesquita depois. Está vendo? Agora você quer um negócio? Né? Você encontra alguns mosaicos maravilhosos, feitos com ouro, aqui, ó, como esse aqui de Jesus, por exemplo, e vários outros símbolos cristãos. E tem um deles importante que a gente vê, que é esse daqui, ó, que você encontra em uma das paredes lá, numa das portas da igreja. Aqui você vê a Virgem Maria com o menino Jesus, e você vê de um lado o imperador Justiniano com a basílica da Hagia Sophia na mão dele, entregando de presente para ela, e você vê o imperador Constantino Grande entregando a cidade de Constantinopla de presente para ela. Então isso é um símbolo puramente cristão. Essa cidade era a capital do cristianismo. O que aconteceu? Virou mesquita. E sabe como isso acontece? O Apocalipse fala que isso iria acontecer. Jerusalém, que era a capital da fé verdadeira, não caiu? Roma não caiu? O cristianismo não se perverteu? As pessoas não foram enganadas com as mentiras? O sacerdócio de Cristo não foi apagado? O islamismo não apareceu? E agora o islamismo se voltou contra a capital do cristianismo. Assim como Jerusalém caiu, a capital do cristianismo também caiu. Em 1453, Constantinopla caiu e se transformou na capital do Império Otomano, do Império Muçulmano. E olha o que a Bíblia fala aqui. Não fala de 4 anjos, né? Olha o seguinte, fala, os 4 anjos se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, os 4 enviados para poder cumprir a missão, são símbolos dos 4 sultanatos dos quais se dividiram o Império Otomano naquele período. Os sultanatos de Alepo, de Icônio, de Damasco e de Bagdá, que eram cidades importantes que ficavam situadas ao longo do rio Eufrates. 4 sultanatos. E esses sultanatos se uniram e destruíram e derrubaram Constantinopla. E quando Constantinopla caiu, em 1453, a tecnologia militar já era diferente dos tempos da antiguidade. O homem já tinha descoberto a pólvora, já usava a pólvora para poder fazer as suas próprias armas. Então teve muito tiro, teve bomba explodindo, tinha arma mandando fogo. E João vê a guerra, só que como ele descreve uma coisa que ele não conhecia. Então ele fala, ele viu o cauda cuspindo fogo. Ele viu os cavalos ali e tinha enxofre. O enxofre e fogo. E era com enxofre e com fogo que eles matavam os homens. Sabia que a pólvora também, todos os elementos que usam para poder fazer pólvora, o enxofre é um deles? Olha o que ele está falando aqui. A Bíblia não é de química, mas também tem algumas coisinhas ali que aparecem certo. Então você vê, ele está descrevendo armas de fogo utilizadas e um exército muito maior do que foi usado até então. Foi reunido para poder destruir a capital do cristianismo. E diz que ele viu que esses sultanatos, os 4, estavam prontos para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. E se você tomar essa nomenclatura do Apocalipse aqui, ó, e for colocar, né, partindo do princípio que um dia simboliza um ano, eu já fiz a conta para vocês aqui, na profecia simbólica. 1 hora seria o quê? 15 dias. Um dia seria um ano. Um mês, 30 dias, 30 anos. Um ano com 360 dias, porque assim que é no calendário da Bíblia, 360 anos. Somando tudo isso daqui, você tem o quê? 391 anos e 15 dias. A partir de quando? De 1449, que foi quando o rei de Constantinopla se submeteu ao domínio otomano. Não era a quinta trombeta, não era assim? 150 anos, não era assim? O período começou lá em 1299, 150 anos vão atormentar esses homens, e atormentar o Império Bizantino e o Império Cristão. Até que em 1449, 150 anos depois, o imperador do Império Cristão Bizantino se submeteu ao imperador otomano. Só que se você tomar essa data, 1449, e jogar 391 anos e 15 dias, sabe quando que você vai chegar? No dia 11, o Império Turco se submeteu às potências europeias em 11 de agosto. O Império Otomano caiu.
exatamente 391 anos e 15 dias depois do rei de Constantinopla ter submetido ao domínio dos otomanos. Certinho. Coincidência? Hein? Ou é Deus que já conhece a história? Já contou pra gente aqui? No primeiro século da era cristã, quando João escreveu o Apocalipse. É coincidência? Não é. Deus sabe, meus irmãos. Eu não quero que você saia daqui agora sabendo do otomano, em 1229, o rei da Nicomédia. Esqueça a lei do Bagdá, que tem fome. Não esqueça. Anota aí se você quiser anotar, guardar, legal. Mas o importante é você saber que Deus dirige tudo.